Fernanda, eu já falei, o Campeonato Carioca não me estressa. O Vasco conseguiu evitar a derrota para o Volta Redonda nos últimos minutos. Claro que a zaga falhou, principalmente individualmente, João Vitor e Lucas Oliveira, que nem estavam fazendo partidas ruins, mas acabaram falhando em momentos decisivos. No primeiro teste, que a gente pode considerar mais concreto, porque o Volta Redonda é o time de Série B, o Vasco não passou nesse teste para mim. Foi uma atuação ruim e que foi salvo mais uma vez, pela milésima vez, pelo Verratti, que mesmo não estando jogando os 90 minutos bem, ele está lá para fazer o que ele sabe fazer, que é gol. Já são 5 gols em 4 jogos nessa temporada, artilheiro do Campeonato Carioca. E o Bruma? Fernanda, a situação complicou. Mentira! Complicou porque o Vasco já tinha um acerto com o Bruma, salarial com ele, com seu staff. O Vasco já tinha o ok do Braga para trocar essa documentação, enviou sua documentação, enviou a proposta oficial, estava esperando a documentação do Braga retornar no final de semana para justamente fazer essa assinatura do contrato, e o Benfica, que a gente já tinha informado aqui que tinha interesse no jogador, perdeu o Di Maria ontem. O Di Maria se machucou na partida pelo Campeonato Português. O Benfica tem uma partida importantíssima no dia 12 de fevereiro contra o Mônaco pela Champions League, e hoje o Bruma escolheu ir para o Benfica. Por quê? Porque é muito óbvio, né? Esportivamente falando, você tem o Benfica disputando uma Champions League, está em segundo colocado disputando o título do Campeonato Português, e esportivamente não tem comparação alguma com o Vasco da Gama, apesar dos números de propostas, dos valores oferecidos terem sido muito parecidos. Essa negociação do Benfica ainda não está 100% fechada, porque a janela hoje em Portugal fecha à meia-noite, então o Vasco até observa a situação, mas já sem nenhuma esperança. O fato é que a diretoria tem que se mexer. Nessa negociação do Bruma em si, eu acho que faltou um pouco de proatividade para você mandar um representante lá em Portugal para o tamanho da negociação. Era ter a oportunidade de você conseguir fechar e não deixar o atleta ter um espaço de pensamento, muito menos não concretizar o negócio. Mas eu acho que a briga da torcida, de forma geral, ela é muito mais pelo que não está sendo feito nos últimos meses. Porque esse ponto, essa necessidade desse ponta, é algo alarmante no Vasco da Gama desde 2024. Então a torcida está correta em cobrar da diretoria o porquê de não ter chegado a esse ponto ainda. Tem dinheiro em caixa, ou pelo menos tem dinheiro no orçamento para poder fazer essa contratação, e nada disso aconteceu. Falta um mês para a janela fechar e o Vasco não tem ponta. Aí depois sabe o que vai acontecer? O técnico vai começar a cair de desempenho porque ele não tem repertório dentro do banco para ele mudar o jogo. Aí vai começar a cair nos jogadores que estão lá, vai começar a cair no técnico, e na verdade quem está tendo culpa nessa situação é a diretoria, pela incompetência de não conseguir fechar com ponta, e a gente está no dia 3 de fevereiro. Eu já falei aqui, se o Vasco não contratar de 2 a 4 pontas até o final dessa janela de transferências, aí a grande opinião de parte da torcida, que é que essa diretoria é incompetente, ela já não vai mais ser uma opinião, ela vai ser uma constatação, porque o Vasco está precisando de ponta desde 2024, e eles têm que resolver. Sobre vaias, o Fluminense empatou com o Boa Vista no Maracanã, empatou com Volta Redonda e segue sem perder no Campeonato Carioca. A gente vai ver como foi esse jogo. Um jogo valendo a liderança do estadual. E Jair quase coloca o Vasco na frente, mas o goleiro do Volta Redonda faz um milagre. O Voltaço estava na briga, mas Bruno Santos deixa escapar essa chance. Pelo lado vascaíno, o Tietê arrisca de longe. Mas se o primeiro tempo foi sem gols e com poucas oportunidades, a segunda etapa já começou com Volta Redonda contando com a ajudinha de João Vitor, que acabou marcando contra. 1-0 Voltaço, que não teve nem tanto tempo para comemorar. Jair é derrubado na área, pênalti para o Vasco. Verratti tem a responsabilidade e iguala a partida. Mas o jogo prometia emoção. E Bruno Santos deixa Lucas Oliveira para trás e faz esse belo gol, virando o duelo. O Voltaço cresce no jogo e fica bem perto do terceiro nessa oportunidade. E nessa outra, com direito a voleio de MK. Mas o Vasco não havia desistido da partida. E no finalzinho, nos pontos mais fortes do argentino, de cabeça Verratti marca e deixa tudo igual novamente. E por pouco não virou se essa bola de João Vitor não fosse para fora. Final, Vasco 2, Volta Redonda também 2. Cruz Maltino segue como a única equipe invicta no campeonato. E a notícia que chegou e que pegou todo mundo de surpresa é em relação a Bruma. Bruma, atacante português que atua no Braga, a tendência é que vá fechar com a equipe do Benfica, também de Portugal. A informação divulgada pelo GE foi a seguinte, Benfica atravessa o Vasco e encaminha a contratação do atacante Bruma. Aí, segundo a informação do GE, o atacante português aceitou a proposta do clube de Portugal e o Benfica ofereceu exatamente os mesmos valores da equipe do Vasco. Ainda segundo aqui o GE, a tendência é que a negociação não vai mais acontecer e que o Benfica realmente caminhou essa compra
Como até disse ali o Lucas Pedrosa, tudo isso em relação ao Di Maria. Di Maria, ele acabou se machucando e ligou aquele sinal de alerta para que o Benfica pudesse reforçar a sua equipe. E aí, inclusive, alguns torcedores do Benfica estão meio resistentes à chegada do Bruma. A situação é a seguinte, que o Braga comunicou nesta segunda-feira a equipe do Vasco, né, comunicou ao presidente e também ao Marcelo Santana sobre o acerto com o Benfica. E até o início da manhã, segundo informações do GE, a diretoria vascaína ainda não havia tido resposta desde a última atualização. Aí você me pergunta, qual é a atualização? A atualização era que o Vasco estava acertado com o jogador, estava acertado com o Braga e restava apenas a assinatura do vínculo para que ele pudesse estar chegando ao Rio de Janeiro. Porém, até a informação divulgada pela Record de Portugal é que tudo havia caído e não tinha mais negócio envolvendo Bruma e Vasco da Gama. A verdade é que gerou bastante polêmica porque teve dois lados da moeda, né? Um lado dizia que o Vasco estava acertado com Bruma, já o outro lado diz que o Bruma recusou a proposta do Vasco. Então, basicamente, uma situação bastante complicada e que a torcida fica ansiosa, porque nomes como Wanderson, Coelho, Brian, vários jogadores, Ramon Sousa foram falados e nenhum deles conseguiu ser fechado, chegar para o Vasco da Gama. O técnico Fábio Carille já deixou bem claro que precisa de atacantes, né? Precisa de jogadores que façam a lateral de campo ali, no caso, a ponta, e até agora, nada da diretoria do Vasco fechar com essas negociações. E aí gera aquele clima de apreensão, de agonia por parte da torcida do Vasco, que não tem esse reforço ainda para o sistema ofensivo. E aí o Fábio Carille também, obviamente, fica bastante chateado, porque ele perde uma posição e, cara, não chega a essa posição. E, como disse ali o Lucas Pedrosa, você não tem repertório, não tem mudança tática para que possa fazer no banco de reservas. Então, realmente, é bastante complicado. Mas o Vasco segue no mercado, né? A proposta que tinha sido feita era de 6 milhões de euros pelo Bruma, que equivale ali a 35 milhões de reais. Então ali tem esse dinheiro em caixa para que possa negociar com outro ponta. E aí quem está no mercado, a gente não sabe quem que o Vasco vai buscar. Tem várias opções, mercado se fechando na Europa, mas está se fechando para a chegada de jogadores na Europa. Mas saída não tem nenhum problema. Então o Vasco pode ir lá, por exemplo, e buscar, sei lá, um jogador no Porto, buscar um jogador lá no Benfica, não sei, pode acontecer tudo ainda em relação à chegada para o Vasco da Gama. Mas, obviamente, né, como eu falei com vocês, gera aquela polêmica por parte da torcida que vê a diretoria não conseguindo fechar essas negociações. Mas o nome do Rony foi muito citado, já o Vasco tem interesse sim no Rony, um jogador que não tem muito prestígio mais na equipe do Palmeiras, a torcida pede urgentemente a saída do Rony, quase fechou com a equipe do Catar, mas o Vasco está ali, de olho na negociação, para ver se o Rony pode pintar em São Januário. Mas, segundo informações do RTI Esportes, né, RTI Esportes, na verdade, é que o Vasco fez uma consulta pelo atacante Romarinho, aquele mesmo, com passagem pela equipe do Corinthians, na época, inclusive, que o Fábio Carille era auxiliar técnico, que o Corinthians foi campeão com o Tite, né? Venceu o Chelsea, o Romarinho estava lá. E aí a informação do RTI Esporte é que o Vasco fez uma consulta pelo atacante Romarinho. Ainda segundo informações é que o Vasco está de olho porque o Romarinho assinou a rescisão com a equipe do Neon da Arábia Saudita na sexta-feira, dia 31 de janeiro. Então, obviamente, ele está livre no mercado. Lembrando que o Romarinho quase teve uma situação envolvendo doping, e aí, com medo dele cair no doping, a equipe do Neon teria encerrado o seu vínculo com o Romarinho. Porém, parece que foi horas depois, ou dias depois, aconteceu o resultado, e Romarinho não foi penalizado, e aí acabou que o time da Arábia ficou a ver navios. Romarinho, né, como eu falei com vocês, conhece Fábio Carille, e segundo informações que teriam chegado do RTI, era que o Romarinho teria sido um pedido especial para a diretoria do Vasco da Gama. Você conhece o Romarinho, lembra dele? Romarinho, que inclusive jogador experiente, jogador que na época do Corinthians eu gostava muito dele, ele jogou no Al Ittihad da Arábia Saudita também, na época com a chegada do Kanté, a chegada também do Benzema, o Romarinho estava atuando nessa equipe, mas
Cara, é meio complexo a gente falar sobre isso, né? Porque o Romarinho, a gente não sabe como é que ele tava sumido lá, digamos assim, no futebol da Arábia, e a idade dele é um pouquinho avançada, ele tem 34 anos de idade, vai fazer mais um ano de vida no dia 12 de dezembro, vai para 35 anos de idade, Romarinho. Não sei se seria a melhor das opções para o Vasco, acho que talvez um cara mais novo, um cara que esteja mais em alta seria a melhor opção, mas o Romarinho tá sem clube, né? Atua ali como falso 9 também. Poderia, né, fazer ali uma dupla com o Verratti, talvez. Ele, na Saudi First Division League, no caso, que seria a segunda divisão da Arábia Saudita, ele tem 18 jogos, 10 gols e 5 assistências. Número considerável, número interessante. Você gostaria de ver Romarinho no Vasco, sim ou não? Quero saber a sua opinião. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil e eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!